Ricardo, professora Leomara, nosso desafio em tese para essa reunião seria responder a pergunta: o que a comissão do Lions Clube Curitiba Batel vai fazer? O que nós podemos fazer? Você me permite, só antes do Ricardo falar, eu queria cumprimentar a Jerusa. A Jerusa está um ano em Curitiba, então a gente quer dar as boas-vindas a Jerusa, né? Como ela lá filmando lá. Eu, como curitibana, dou as boas-vindas a você, que ainda está se adaptando a esse jeito mais frio do curitibano ser, né? Ela, como paulistana, tem um outro jogo de cintura. As boas-vindas do Ninter, por você estar aqui, convivendo com a gente, e da nossa comissão de acessibilidade do Lions Clube Curitiba Batel, para o qual você já está convidada a ingressar, né? Obrigada. Então teremos um jantar dia 16, que você está convidada aí para conhecer melhor como é que é a nossa dinâmica das assembleias, Ricardo, das reuniões. E vamos à pergunta do ponto de vista de ONG, de Lions... Clube de serviço. Clube de serviços. Eu diria que até, eu não colocaria só na importância de um determinado clube de serviço. Eu diria que isso aí é uma ação que deve ser levada individualmente. Cada cidadão deve lutar por isso aí, Cascais. Lembrando que, eu sempre repito isso, vou repetir de novo, se você tiver sorte, você ficará idoso. E ao chegar à idade mais avançada, você vai perder a mobilidade, a audição, a visão e até a cognição. E você não lembra, mas todos nós já andamos em dispositivo de rodas. Ao nascermos, andamos de carrinho de nenê. A gente não se lembra, mas nossos pais tinham que andar no meio da rua, porque não tínhamos calçadas. Eu sou pai de 2 filhos, eu posso relatar que eu sempre tive o maior... Eu usava muito mais o tal do bebê conforto, que você tem que carregar na mão, do que carrinho de nenê, que não tem por onde andar, não tem calçadas. Coitada da criança aqui em Curitiba, que anda num carrinho de nenê. Tem que ter uma suspensão a ar no carrinho, porque o coitado vai chacoalhando nessas calçadas de pedras irregulares, tá? Que Curitiba é campeã nisso aí. Nós conseguimos começar a mudar esse cenário há menos de uma década atrás, quando nós começamos a intervenção da uma das principais vias urbanas de Curitiba, que é a Marechal Deodoro, que é como se fosse a espinha dorsal, tanto para veículos quanto para ônibus, que cruza Curitiba, é como se fosse a continuação da Avenida Batel e depois vai até Piraquara. Tá? Ali nós conseguimos ganhar a primeira luta, quando, sabendo da reforma que ia ser feita, e ali era tudo de mosaico português, tudo de petit pavé, e nós fomos até o IPUC, fizemos uma equipe de trabalho, o Cascais lembra disso, tá? Fomos até o IPUC na época inclusive era inacessível. Fomos recebidos do lado de fora. O presidente do IPUC teve que nos receber do lado de fora, porque a sede do IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, não tinha nada de acessibilidade. E muitos órgãos públicos de Curitiba até hoje continuam sem nada de acessibilidade. E nós juntamos um grupo de cegos, cadeirantes, muletantes, idosos, e fomos requerer, obrigar o IPUC a cumprir com o nosso direito que nós tínhamos de ter uma faixa acessível na Marechal Deodoro. Na época queríamos fornecer apenas 1,20 m, cercado de petit pavé por todos os lados. E nós nos negamos a aceitar essa opção do IPUC. E obrigamos o IPUC a aceitar a opção de, pelo menos, do acesso dos imóveis, do elemento predial, até 2,50 m, fosse nos fornecido um piso seguro, que na época a melhor opção, e continua sendo para mim em muitos casos até hoje, é o bloco de concreto intertravado, por causa da facilidade de você executar, pela facilidade de você fazer uma manutenção. E na época conseguimos transformar a Marechal Deodoro num ícone em termos de acessibilidade. As guias rebaixadas para cadeirantes, alinhadas entre si, e não no meio da curva, como muitas pessoas fazem, que acabam guiando o cego, que é um dos usuários desse espaço, para o meio da rua e não para o outro lado da rua. Tá? Então ali nós conseguimos provar que existe sim como fazer uma calçada, um caminho acessível. Então de lá para cá, Cascais, eu vejo que é uma obrigação da sociedade, não é só de nós, não somos nós os militantes, os ativistas, é de cada pessoa, de cada cidadão, é brigar pelo seu direito de ter uma calçada segura para caminhar. Então nós queremos começar, e isso é até emblemático, porque a calçada é o acesso do imóvel. Eu sempre falo para os meus alunos dos cursos, para o próprio pessoal de arquitetura que estava lá no Largo da Ordem nesse final de semana, tá? Não adianta eu fazer um prédio extremamente acessível se eu não tiver como chegar no portão desse prédio. Então é o caso da Uninter. A Uninter luta para ter uma unidade acessível, mas como é que eu vou chegar no portão da unidade se o Instituto de Patrimônio Histórico ou o Instituto de Pesquisa me subtrair o direito de eu poder acessar o portão dessa unidade?
Então é isso que nós estamos brigando. Nós vamos começar pela Rua do Rosário, vai ser emblemático, a Uninter vai ser o nosso principal bandeira de acessibilidade nessa questão dos caminhos acessíveis, até porque muitas das unidades precisam disso. A outra unidade do Garcês, na rua 15 de novembro, também precisa desse tipo de acesso. Lá tem muitos alunos cadeirantes, inclusive pessoas com paralisia cerebral. O Mauro é um deles, né, que frequenta aquele espaço. O Edson Bazan é outro que frequenta esse espaço. Então nós precisamos começar oferecendo essa primeira oportunidade, que é quando a pessoa sai do seu carro, sai da sua casa, sai do seu sistema de transporte e pode se deslocar com segurança pela cidade. Então eu acho que calçada, Cascais, além de te dar a maior visibilidade dessa causa da acessibilidade, que foi o que acabou acontecendo ali na Marechal Deodoro. A região da Marechal Deodoro era toda degradada. A partir do momento que a Marechal se revitalizou, outras ruas começaram a perceber que existia o bom, que não precisava ficar se conformando apenas com o mais ou menos, né, ou com o ruim. Então, a partir daquele movimento na Marechal Deodoro, nós conseguimos que outras ruas na região da Marechal Deodoro e outras partes da cidade, depois começaram a ser feitos vários sistemas binários em Curitiba, e nessa deconstrução de novas ruas, nós começamos a obrigar o IPUC, a Prefeitura, a cumprir com a questão da calçada. Temos feito isso aí, se vocês acessarem os sites Google aí, vocês vão colocar lá acessibilidade, vai aparecer vários vídeos nossos brigando por esse nosso direito de calçadas seguras. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que abordar. Depois nós podemos entrar dentro do imóvel e começar a reformar aos poucos até unidades históricas, mas primeiro precisamos tornar os caminhos acessíveis. A questão do currículo, das emendas de cursos, os cursos de engenharia e arquitetura não terem a disciplina, a acessibilidade, a física e arquitetônica, assim como em vários cursos de direito também não existe direitos da pessoa com deficiência. Então eu acho que nós poderíamos também ter essa bandeira levantada de que nós vamos lutar para que essa disciplina faça parte dos cursos. Eu ouvi esses dias em algum lugar do Brasil já existe, numa universidade ou numa instituição particular, no curso de engenharia. Aqui em Ponta Grossa. Então, tá vendo só? Aí eu fico admirado de ver um órgão tão importante quanto o IPHAN, né, não ter representação de pessoas com deficiência que não usem automóvel, que andem pela cidade, ou tentem andar. Ótimo, porque quem toma a decisão é uma elite, é gente que tem motorista ou vai com todo o luxo. Que se dizem informados. E que se dão o luxo, a vaidade de dizer que entendem de Curitiba, né? E eles decidem sobre coisas que não usam. Isso é muito ruim. Quer dizer, nós temos que começar a pressionar nossas autoridades e todo mundo para haver coerência nesses órgãos de decisão. Eu posso até dizer isso, usando o setor elétrico como exemplo, que eu vi a organização, muita gente falando de usina que nunca entrou em usina de energia elétrica, né? É o caso da mobilidade urbana, dos ônibus, das calçadas, iluminação pública. E uma coisa que eu acho gravíssimo, falta engenharia junto com o arquiteto, né? Eu me lembro, numa época que até estive na França, fui estagiário do governo francês, e eu trouxe uma revista excelente sobre calçadas, né, que sumiu de alguma maneira. Eles têm critério de dimensionamento de calçada. A calçada é que nem uma rua. Quer dizer, se naquela calçada deve passar 1 milhão de pessoas por dia, ela vai ter que ter uma determinada largura. Quer dizer, em função do trânsito, da demanda, do uso, ela tem que ser diferente. Agora, aquilo que você falou, rotas acessíveis. Veja ali na Vicente Machado, junto aos hospitais ali. É criminoso. Ministério Público, tanta coisa que tem ali. A Vicente Machado ali, né? Então, é criminoso, só dizer isso. Quer dizer, como é capaz até do enfermeiro entrando com a maca ali, levar a maior tombo ali, né? Então, aproveitando, Cascais, que você falou isso aí, eu vou pedir para depois você inserir uma foto nesse vídeo, mostrando, para quem não conhece Curitiba, como é o acesso do principal hospital de referência em transplante medular do Brasil, um dos maiores do mundo, o Hospital de Clínicas, como é o acesso pela General Carneiro.
No portal Web Reforma nós vamos, no próximo sábado, vamos fazer uma filmagem, né, Jerusalém? Mostrando, que a simulando. professora Leomar passou lá com cadeira de rodas há 10 anos atrás, quando você deu um curso lá, lembra? Isso, antigo. Isso, nos fundos do na- Hospital de Clínicas. No CREA. É. Nós podemos comparar os filmes até e dizer, olha, o que mudou, né? Ou por que não mudou? Eu vi lá, eles arrumaram dinheiro para fazer uma capela ecumênica lá na universidade. 700 mil reais, sei lá. Pô, com isso aí dava para fazer muita coisa em volta. Eu não sou contrário às religiões, mas eu acho... Então, o Lions, na minha opinião, como proposta, nossa comissão, o que você propõe? Então, eu tenho comercial aqui para nós, profissionais liberais, é complicado parar em horário comercial. Corta a introdução e... Quero propor que façamos reuniões sábados pela manhã ou depois das 18h30, que daí a gente pode ficar com prazo indeterminado. Mas agora eu tenho que atender meus clientes. Aproveitar exatamente que nós estamos falando aqui, nós estamos numa reunião, né, do Lions internacional, e nós queremos internacionalizar essa discussão. Então, Cascais, se a gente puder colocar isso no site internacional do Lions, tá? Solicitando que outras partes do mundo nos deem esse embasamento, tá? Teórico, jurídico, né? De como fazer com que os municípios no Brasil cumpram a lei de cuidar do patrimônio público, do bem público que é a calçada. Então acho que nós podemos aproveitar esse teu filme e pedir para Portugal, por exemplo, eu ouvi falar agora recentemente, teve uma enquete nacional, tá? E venceu em Lisboa as pessoas que querem sim transformar as calçadas mosaico português em calçadas mais acessíveis. E em vários lugares do mundo, você esteve recentemente na França, o Borges esteve recentemente na França, não existe mais petit pavé na França. Que é calçada mais histórica que as de Paris? Exato. E lá não existe mais petit pavé. Ou pelo menos tudo com a resina lá. Você veja bem, eu nem estou sendo tão radical. A proposta que eu estou fazendo é que se deixe o petit pavé nos detalhes. Por exemplo, aqui na Rua do Rosário, nós estamos querendo que o setor histórico pavimente e asfalte todas as suas ruas de mosaico ou de pedra, pé de moleque. Não, nós queremos 1,50 m de piso acessível. Aí pode deixar uma moldurinha, tá? de petit pavé, mas tomando cuidado que essa moldurinha se mantenha rugosa, que ela possa ser feito a cada tempo um trabalho de lixamento, que ele não possa ficar muito polido, porque o desavisado pode vir a pisar ali também e escorregar e cair. Então nós não queremos, em hipótese nenhuma, não somos iconoclastas, não queremos derrubar mitos e patrimônio histórico. O que nós queremos é oferecer para todos a mesma segurança, tá? Independente do seu grau de mobilidade. Então, Lions trabalha a favor de Curitiba e do resto do mundo. Vamos fazer com que o Lions Internacional e outros clubes de serviço que estiverem assistindo, Rotaries, qualquer outro clube de serviço, qualquer pessoa que tenha essa vontade de ajudar a transformar o seu caminho mais seguro para o seu próprio futuro, que participe, que nos mande sugestões, que nos mande embasamento jurídico, que nos deem essa sustentação para que a gente possa realmente implantar em todos os municípios do Brasil e do mundo caminhos seguros para pessoas com ou sem deficiência. Agradeço, vou ter que infelizmente pedir licença para vocês, mas já estou com compromisso marcado com outro cliente, daqui a meia hora tem que atravessar a cidade dele. E vou andar com muita cautela, porque daqui até o carro eu tenho que atravessar algumas centenas de metros de mosaico português. Então, ainda bem que hoje está seco, vou com um pouquinho mais de segurança, né? Mas olhando para baixo para não precisar dos buracos e pedras soltas, né? Muito obrigado. Ricardo, não esqueça de nos chamar sábado direitinho, hora logo. Vamos lá no Hospital de Clínica, até podemos já deixar marcado, né? Pode mesmo. Até você que está assistindo, que dia que vai ser? Vai ser dia 5. E eu só posso no período da manhã, porque é aniversário da minha filha mais velha, Luísa. Então, hoje, dia 5 de setembro, sábado, a partir de umas 10 horas, 10h30 da manhã, tá? Vamos nos encontrar em frente ao Hospital de Clínicas, que em Curitiba fica na Rua General Carneiro, no seu número, mas fica a 2 quadras da reitoria, tá? É o Hospital de Clínicas, não tem como você perder uma referência, é um baita no hospital. Então, nós vamos fazer uma matéria, você que conhece pessoas com deficiência ou que não possui nenhum tipo de deficiência,
vá lá e nos ajude a reivindicar essa mudança, que é a mesma mudança que nós estamos propondo aqui para a Rua do Rosário, que é transformar pelo menos parte da calçada num caminho seguro para que todas as pessoas possam chegar ao hospital com segurança. General Carneiro 181. General Carneiro 181. Então, tá bom. Valeu, Jerusalém. Esse problema das caçambas, como é que é mesmo? Dentro do portal, nós temos a proposta e a responsabilidade de passar para os profissionais da área o que é de responsabilidade dele. Descobri há pouco que as empresas de caçamba, que disponibilizam caçambas para recolhimento de entulho, são responsáveis pela sinalização e pela colocação dessas caçambas corretamente, né, na calçada ou aonde ela deva ficar, para que um deficiente visual e pessoas, né, que estejam transitando ali pelo local estejam cientes, né, dessa caçamba, desse obstáculo no caminho, né? Então, eu acredito que das empresas, muitas vezes, não têm ciência dessa sua responsabilidade. E o compromisso do portal é não só ao usuário, ao consumidor que contrata esse tipo de serviço, mas também ao dono da empresa, ao profissional que trabalha com a construção civil, a reforma e a decoração, tenha essa consciência e assuma a sua responsabilidade, né? Eu vi em Paris e outras cidades europeias, eles não usam praticamente caçamba desse tipo, eles usam sacos, uma fibra especial, sei lá o que é aquilo, mas restos de construção, tudo eles vão botando ali dentro. Evidentemente, conforme o tipo de entulho, obra, de entulho, talvez tenha outro padrão de remoção. Sim. Mas muito mais seguro, eficiente e sinalizável. Você falou da caçamba. Um dia desses puseram material combustível numa caçamba e um vândalo simplesmente botou fogo na caçamba, em frente ao prédio que eu moro, né? Por sorte, o pessoal conseguiu apagar o fogo, que aí derrete os fios, cria uma série de problemas. Nós estamos vivendo num ambiente de vandalismo, de crise econômica, e nós temos que rever essas técnicas que acabam gerando problemas. Agora, para o deficiente visual, para a pessoa que tenha visão reduzida, e até para uma pessoa mais distraída, como é o meu caso, né? Bater numa coisa dessas não é difícil, não. E a lesão pode ser grande, né? Sim. E existem várias diversidades humanas. Você falou agora que é distraído, eu me lembrei, a gente trabalha com pessoas com deficiência, existem várias diversidades que implicam nessa questão da falta de atenção. Por exemplo, as pessoas com autismo. Nós temos alunos com autismo e uma das recomendações das famílias é essa. Eles não prestam atenção que tem sinal e que tem outros tipos de obstáculos. Então existem, além das pessoas com deficiência visual, das pessoas com mobilidade reduzida, incluem-se idosos e gestantes, né, os cadeirantes e muletantes e todos mais, ainda existem diversidades humanas de caráter neurológico, psiquiátrico, que também não percebem. Então há uma série de diversidades que exigem as adaptações e o respeito. Mas o que eu percebo é que há um preconceito enorme, né, em se dar ênfase a isso, respeito a isso. O respeito é muito maior em coisas de menos importância. Uma ênfase em direitos humanos, né? Em respeitar as pessoas mais pobres. Eu acho isso louvável e importante. Só que as autoridades muitas vezes esquecem que em tudo existe limite, né? Quer dizer, um catador de papel, se ele vem com o carrinho dele numa canaleta, numa calçada, é óbvio que ele pode provocar acidentes, ou até na rua. Né? Assim como também o problema do morador de rua, que obriga a pessoa a se afastar
às vezes para a beira da calçada. Quer dizer, há toda na minha opinião, um equívoco muito grande em relação a direitos humanos, né? Porque se essas pessoas merecem de fato respeito, só com dinheiro aí do Lava Jato aí nós teríamos resolvido o drama de todas elas. Né? O que ocorre de fato é o mau uso de recursos públicos e depois vem esse discurso meloso para ganhar voto. É, verdade. Quer dizer, nós temos soluções e elas não precisam ser tão equivocadas, tão furrecas, vamos dizer assim, até fuleiras, como a gente vê através até da própria mídia, né, a promoção de comportamentos e serviços que não são saudáveis. Né? É que nem você vê um prédio novo, né? Você não vê um gancho para prender um cinto de segurança da faxineira que vai limpar o vidro. Você não vê nada. Quer dizer, onde é que está esse pessoal? Mas eu ia até fazer uma colocação, assim, uma pergunta, né? Como a própria professora já colocou. Dentro dos cursos para esses profissionais, dentro da formação desses profissionais, não existe essa questão da acessibilidade. Né? Então, muito mais do que talvez a própria responsabilidade do profissional, a falta de conhecimento, a ignorância no sentido do não conhecer, do desconhecer do assunto, porque às vezes a pessoa faz sem ter a intenção de, por falta de informação mesmo, né? Exatamente, que poderia iniciar nessa formação, que aí entra a responsabilidade também da universidade. Formação desses profissionais. Por isso que eu acho que a nossa comissão, ela não deve ser exatamente simpática, né? Porque afinal ela tem uma composição excelente, de pessoas de bom nível. Quer dizer, nós temos que enquadrar questões e propor soluções decentes. Nunca se deixar levar pelo pieguismo, pela maneira ingênua até de enfrentar os problemas que a gente vê todo dia nas cidades. Né? E em relação à nossa reunião, que já é quase 3h30, professora, aí agora é a senhora que eu vou cobrar, hein? Que ousadia, que pergunta idiota. Mas diga. Vamos lá, o alfabeto datilógico. A Joseli está aí, Sabrina? Tá, professora. Pede para ela chegar aqui, faz favor. A ideia básica é a gente fazer banners. Eu vi o vídeo de Né? vocês do Com- último é encontro, barato. Viu? né? Com essa... E aí a com gente essa vai proposta. visitar a escola, faz uma palestra sobre acessibilidade, segurança e entrega para a escola 1, 2 banners sobre o alfabeto datilógico, né? Isso. E de uma certa maneira a gente cria um fator estimulante em relação a Isso Libras. isso é Como uma vai? ação... Tudo bem? Sente um pouquinho. Uma ação do Por favor, do sente. Lions. Mas eu não fiz maquiagem, né? Aí Não é quer que eu dependente Não. da Eu não da fiz Que maquiagem. pena, uma moça ela tão toda bonita. preocupada com a história da Se eu soubesse que maquiagem. ia ser filmado, tinha me Imagina. marcado. É que eu vou me maquiar quando chegar no estúdio. Só. Mulher é mulher, não adianta. E é o seguinte, nós estamos aqui falando assuntos da nossa comissão de acessibilidade do Lions Club Curitiba Batel. E a ideia do Cascais é nós fazermos banners, nós ou empresários que queiram contribuir, banners com o alfabeto manual e embaixo Lions Club Curitiba Batel, Patrocinadores, coisa assim. tá. Para divulgarmos a questão da inclusão de surdos, né? Nas instituições de ensino, de educação básica. Já a partir daí. Já a partir daí, levarmos nas escolas e tal. E aí, a tua pergunta sobre isso, nós já temos, conseguiram uma foto,
né, do alfabeto manual. Eu preciso que a senhora me mande essa foto para eu encaminhar ao companheiro Carlos Eugênio Melo, que tem um padrão Lions, né? E aí criamos um diálogo, até pode ser rápido, para produzir esse material. Sabrina, tá filmando? Sabrina, você que tem a foto do alfabeto manual? Foto do alfabeto manual? Eu pedi para alguém. Já tenho. Não sei quem foi que arranjou para mim, daí passar para o Cascais, faz o favor. Mas daí qual seria a dúvida? Não, eu acho que ele gostaria que você dissesse a tua opinião como uma pessoa que trabalha com Libras, mas você não quer ser filmada, então você, Não, filmada não, você mas a está voz fora aparece. do nosso roteiro. Filmada não, mas a voz aparece, não aparece? Depois ele edita, depois ele corta, né, Cascais? Posso, é só avisar que quer que eu corte Sabe o alguma que coisa? dá pra fazer? Não, eu tô falando pra Dá pra gente. fazer a voz de fundo. Enquanto ela vai falando, vocês colocam a imagem do alfabeto, colocam... Cascais não que vai é o precisar aparecer. especialista. Não, é que isso tudo tem tempo, não precisa ser hoje. Tá? O que eu preciso hoje é a fotografia. É a fotografia, eles já vão ver, porque essa fotografia Mas já assim, está... hoje. Mas Cascais, qual é a sua dúvida assim, sobre alguma coisa a respeito Eu disso? também estou surdo. Não, ela está perguntando tua dúvida, se você Tua tem dúvida. alguma Não, dúvida. não, nenhuma. Não, né? Por tudo que conversamos, eu imagino que É porque não eu haja vi dúvida. aqueles e-mails lá, mas no É e-mail mais eu não saber entendi quando qual era a receber. dúvida, assim, alfabeto manual, tá bom, o banner, mas e qual era a dúvida? Mas eu tenho outro projeto, curso de Libras aqui, e eu não enxergo tão bem assim. Então, algumas letras, palavras, símbolos, eu gostaria de pegar uma filmadora e alguém, ó, a mão é assim, movimenta assim. Porque sempre que você olha o manual, ou vê até mesmo a própria aula, eu ficava olhando para a professora. Tem que ser filmado, porque Deus Que merda de mão, onde é que está esse sinal? É difícil, não é fácil. É, porque se filmar, você consegue ver, né? Todos os É. parâmetros, né? A configuração de mão, o ponto de articulação, a direção, a movimentação e a expressão facial. E numa conversa assim, São 5 informal. fatores São que... 5 parâmetros Numa conversa informal. Então, gramaticais. vamos falar da letra A. Aí a pessoa, ó, gente, a letra A é assim, né? A mão assim, ou assim, né? É normal. É assim. É. Só assim, não é Assim, não é assim, é né? assim. Eu tenho Tem uma- umas pessoas que fazem assim, né? a minha norinha faz assim, ela é surda, aprendeu assim. Então, antes não, existem as variações, a mão é assim, a postura do corpo é essa. E aí a gente vai filmando. É, por isso que eu ia te dar uma dica assim, ó, que seria legal fazer um banner escrito as configurações de mão das línguas de sinais. As configurações Esse é o de primeiro mão. passo, né? Porque Fácil. porque o alfabeto manual ele é composto pelas configurações de mão, mas isso daqui é uma configuração de mão. Mas no alfabeto manual ele é A, só que ele é uma configuração de mão, porque ele é isso daqui, ele é isso daqui, ele é isso daqui. Veja, é uma configuração de mão. Pois é, e aí você... Mas assim, para a escola é legal colocar o alfabeto É uma manual. curiosidade. Se bem que sempre lembrando que o alfabeto manual é um empréstimo linguístico do português para Libras. O que me preocupa é que eu estou abusando de mas- você. Você vai dizer, pô, Cascais, tá... quem é que paga o teu trabalho? Né? Ou de outro. Se a Uninter, se o Ciane se dispuserem a esse tipo de diálogo, A gente sinalizar, né, assim, filmando, fazer... para filmar. uso livre, poxa, seria... É trabalho para a vida inteira. Só tem que ver daí com a professora Leomar, quais são as... Sim, a gente as marcaria regras, né? um dia aqui no estúdio e faríamos e divulga com a logo do Ninter, né? Daí fazer todo o alfabeto manual, E né? do Mas assim, Lions. Uma parceria, o Ninter e Lions, como a gente já fez outras coisas, e colocaria as configurações de mãos. Mas aí teria que explicar, né, o que é explicar desde os 5 parâmetros da língua de Sim, tem a sinais. configuração de mão, de Professora, articulação. até se a senhora quiser, a gente Direção. pode, suponho, fazer um convênio, vamos dizer assim, assinar um documento entre
Lions Clube Curitiba Batel e o Ciane. Aí sempre no início do filme a gente mostra uma fotografia desse, ó, esse filme não pode ser usado assim, ele é assim, produzido tal. E a gente fazendo no horário que ele trabalha, com permissão, dentro de todas as regras, Claro, né, do professor Leomar. Professor Leomar aqui. Claro, fazemos sim. Não é sangria desatada. É um trabalho que a gente gosta, eu amo sinalizar para mim, Não, mas para mim vai ser divertido. Cumprimos também uma obrigação da instituição, que é a difusão da Libras. Né? Também é uma obrigação das instituições de nível superior, segundo a legislação brasileira, a difusão e o ensino da Libras. Então isso é uma obrigação a ser cumprida. Porque a gente já não tem precisa projetos, filmadora sofisticada. Né? Você com uma máquina dessas, eu gosto dela por causa da bateria, né? Dá tempo suficiente. Vocês chamam, olha, vem aqui, Cascai, vamos falar da letra A, da letra X. Vamos falar dessa configuração de mão, que no alfabeto manual corresponde ao A. Porque, na verdade, tudo isso aqui são configurações de mão. Mas, por exemplo, para escrever alguma coisa em língua portuguesa, como é usado nas outras línguas, por exemplo, como que eu escrevo Ana em língua de sinais? Como eu escreveria? Daí eu escrevo Ana, então eu uso essa configuração de mão, eu uso essa configuração de mão e depois eu repito essa configuração de mão. Porque tudo isso aqui é configuração de mão. Isso aqui não é um A, não sai som dele, entende? Ele é visual, tridimensional, ele tem espessura. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Que isso daqui não é um A. Mas, quando eu faço isso daqui, ele é Ana, dentro desse contexto. Entende? Porque senão as pessoas ficam pensando que isso daqui é português, e não é. Não é português. É que nem... E também não é Libras. Segundo aquele livro que a gente pesquisou. Não, isso daqui é Libras. Mas você lembra aquele Ana, livro, José? por exemplo, não, mas ele está errado. Por exemplo, quando eu escrevo então, aqui, ó, eu escrevo aqui, ó, Ana, ó, Ana Paula. Isso aqui é Libras. Eu escrevi, ó. É uma pena que eu não posso te Ana filmar. Paula. Quando eu falo Posso Ana te Paula... Não, José Libari, que bobagem. Que bobagem. Mas tem dias que o Cascai me filma, eu tô sem batom, sem nada. Você está dizendo, é isso, só que ninguém vai ver. Ninguém tá vendo. Né? Não, mas pode ser nas outras filmagens, quando a gente for filmar. Faz o seguinte, Ela estiver preparada. Mas olha que vai. eu vou tentar filmar você só a mão. Não, pode filmar ele inteiro. Então vamos lá. E conta de novo a diferença.